Olá! O tema da aula de hoje são as ferramentas de montagem e a eletricidade estática. Em teoria, a única ferramenta que necessitamos para abrir e fechar um computador e realizar a manutenção é uma chave Phillips. Porém, a utilização de outras ferramentas facilita essa atividade de manutenção. Uma ferramenta que também pode ser utilizada é a chave sextavada. A chave sextavada ela deve ser utilizada em parafusos, como o próprio nome diz, sextavados. São parafusos que numa ponta eles têm uma fenda para inserção da chave sextavada e na outra ponta ele tem uma porca. Existem vários tamanhos de parafusos sextavados e, por consequência, vários tamanhos de chaves sextavadas. Outra ferramenta que pode ser utilizada na manutenção de computadores é o alicate de bico fino. Ele é utilizado para pegar pequenas peças, retirar um jumper, acessar algum fio que esteja com o acesso mais dificultado. E também pode ser utilizado um alicate de corte, para realizar o corte de lacres, o corte de organizadores de cabo, os famosos enforca-gato. Então, ter à mão um alicate de bico fino e um alicate de corte é algo que nos permite ter mais recursos na hora da manutenção dos computadores. Além dessas ferramentas, é recomendável também a utilização de uma pulseira antiestática. A pulseira antiestática, ela auxilia, na verdade, a função da pulseira antiestática é impedir que a estática existente no nosso corpo seja transmitida para os componentes de hardware. Outras ferramentas que podemos utilizar para questões gerais na montagem e manutenção de computadores são a lanterna, uma lanterna pequena para inspecionar os componentes, para inspecionar as inscrições gravadas na placa-mãe e nos demais componentes. Uma lupa, porque geralmente esses componentes eles possuem inscrições muito pequenas. Uma pinça, pincel e escova para aplicação de álcool isopropílico, para higienizar as partes, os componentes, e uma borracha branca que serve para limpar os contatos. No contexto de montagem e manutenção de computadores, um conceito que é muito importante de ser abordado é a eletricidade estática. A eletricidade estática ela surge devido ao atrito. Então, quando nós encostamos em alguém, pegamos na porta do carro e levamos aqueles pequenos choques, são choques de eletricidade estática. A eletricidade estática ela se acumula muito facilmente no nosso corpo, principalmente se for uma época muito seca do ano ou o ambiente for muito seco. E essa eletricidade ela se descarrega quando existe contato. Então, quando nós tocamos algum componente de hardware e estamos eletrizados com essa eletricidade estática, essa eletricidade vai ser descarregada no componente de hardware. Então, isso pode ser muito nocivo. Então, é um aspecto muito importante a ser considerado. Existem algumas experiências que a gente pode fazer para verificar como funciona a eletricidade estática. Uma experiência é a experiência do papel e canudo. A gente atrita o canudo, esse canudo de plástico, numa flanela ou num papel, e esse canudo, devido ao atrito, vai ficar eletrizado. E aí a gente consegue encostar esse canudo perto de papéis ou pequenas partículas, e essas partículas ou papéis elas são atraídas para o canudo, mostrando que ali existe uma eletricidade. Então, a eletricidade estática ela vai ser descarregada através do contato. Então, quando tocamos algum componente, esse componente pode receber uma descarga de eletricidade estática, causando dano ao componente. Pode ser que o componente fique até inutilizado por um simples toque e que nesse toque aconteça uma descarga de eletricidade estática. O suor e a gordura, também presentes naturalmente na nossa pele, nas nossas mãos, também podem causar dano aos hardwares do computador. Então, quais são os cuidados? Como que devemos manusear os componentes de hardware para minimizar esse risco? A gente deve sempre tocar ou manusear as placas pelas bordas, tanto placa-mãe, processador, memória,
E devemos sempre evitar o contato com os chips e principalmente o contato com a parte metálica, né? A parte que realmente vai comunicar, né? Que vai encaixar, né? Um componente no outro. No caso da memória RAM, é recomendável que a gente manuseie os pentes de memória RAM sempre pelas laterais e não tocando no meio dele, tocando nos chips ou tocando nos contatos, né? Com relação a placas de rede, placa de som e placa de vídeo, devemos sempre manusear também pelas bordas, evitando, né, tocar os contatos, né, porque só esse toque, além da descarga de eletricidade estática, pode também promover o acúmulo, né, de suor, né, de gordura, né, o nosso suor ele contém muitos sais, e aí pode iniciar, né, um processo de oxidação desse contato. Os discos rígidos, eles não devem também ser manuseados de maneira que sejam tocados, né, a placa lógica, né, que seja tocada a placa lógica. Os discos rígidos devem ser manuseados pelas laterais. A fonte deve ser manuseada também pelas laterais. Nunca deve ser feito o manuseio da fonte tocando ou segurando a fonte pelo chicote elétrico. Os drives óticos também devem ser manuseados pelas laterais, né? E não devem ser manuseados de maneira que se toque os contatos elétricos existentes na parte de trás desse componente. Placa-mãe é o componente que mais exige cuidado no manuseio, porque ela tem muitos encaixes, muitas trilhas, né? Tem o soquete do processador. Então a placa-mãe também ela deve ser manuseada pelas bordas, né? Se você precisar girar ela, você gira com as duas mãos. E nunca devem ser tocados, né, os componentes da placa-mãe, né, tocar o soquete do processador, segurar a placa-mãe por algum capacitor, isso nunca pode ser feito. O processador também é um componente muito sensível, né? Então devemos tocar o processador pelos lados, evitando tocar o núcleo do processador e principalmente a pinagem dele, que é uma pinagem muito, muito, muito sensível. Devemos também evitar utilizar certos tipos de roupa, como as roupas de lã, né? As roupas de lã acumulam muita eletricidade estática porque nós atritamos nosso corpo com a roupa e aí surge, né, eletricidade estática. Então as roupas de lã elas devem ser evitadas durante a manutenção de computadores. Devemos evitar também o manuseio desses computadores em locais com carpete, em locais que acumulam muita eletricidade estática, porque quanto mais a gente evitar o acúmulo dela, melhor, né, o acúmulo da eletricidade estática. Existem casos de notebooks ou de computadores que eles foram danificados, né, que se danificam simplesmente por serem utilizados em cima de carpetes, pelo acúmulo de eletricidade estática ali. Por isso, é necessário que para manutenção de computadores, montagem e manutenção, seja desenvolvida uma bancada de manutenção. Então, com relação à bancada de montagem e manutenção, ela deve ser preparada, né, coberta com um material emborrachado ou uma manta antiestática. Então, a bancada também influencia muito na qualidade da manutenção que você vai fornecer. Para deseletrizar o corpo, é recomendável tocar partes metálicas do gabinete, né, partes não pintadas, ou tocar em objetos metálicos que estejam aterrados, né, uma viga, um cano metálico. Isso pode retirar, né, como a eletricidade estática se descarrega por contato, isso pode ajudar a minimizar, né, a quantidade de eletricidade estática que está no seu corpo. Então, a bancada pode ser forrada então, com a borracha, né, ou com a manta antiestática, né? Existem mantas antiestáticas de uso comercial, né, vendidas em lojas especializadas. A manta antiestática ela vai fazer o mesmo papel do cobertor de borracha, né? E também é recomendável a utilização da pulseira antiestática, né? A pulseira antiestática ela vai no pulso, como o próprio nome diz, né? Ou no punho, né? E ela tem um conector do tipo crocodilo que deve ser colocado em uma parte aterrada do gabinete.
Podem ser também utilizadas luvas antiestáticas para impedir a transferência de eletricidade estática do nosso corpo para os componentes de hardware. Os componentes mais sensíveis à eletricidade estática são as memórias. O mais comum, quando acontece uma descarga de eletricidade estática, é que o módulo não fique totalmente inoperante, né? Ele não queime totalmente, mas sim ficar com alguns endereços de memória danificados. Isso pode causar instabilidade, lentidão, telas azuis, né, durante o funcionamento da máquina. Nessa imagem, a gente vê, é uma imagem em escala microscópica, claro, a gente vê CIs, né, circuitos integrados, danificados por eletricidade estática.